Oi gente, tudo bem? Eu vou começar por esse vídeo, que na verdade é uma resenha, ao mesmo tempo uma análise do tempo do começo da República, e esse livro é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Dando um contexto geral sobre esse livro, ele foi lançado em folhetins em 1911 e se transformou em livro em 1915. Era comum ser lançado em folhetim, sair em jornais e coisas do tipo, e depois era transformado em livro. Esse livro é um livro pré-modernista. Ele é uma das principais obras do Lima Barreto e ele faz muitas críticas à forma que o governo lidava com o povo, à forma que os patriotas tinham uma ideia do Brasil, um ideal brasileiro, um ideal muito romântico. O personagem principal do livro é Policarpo Quaresma. Ele mora com a irmã dele, Adelaide, e ele é um funcionário público que já foi um soldado. Era muito forte a questão militar no começo da República, até porque houve o golpe da República e o golpe da República foi dado por militares, e a questão militar era muito forte no Brasil, ainda mais com a ideia positivista que estava dominando no Brasil, e essa ideia incorporou principalmente na área militar. Não é à toa que nossa bandeira tem ordem e progresso, que faz parte da ideologia positivista, e aí a gente já vê que aí já tem uma questão militar muito grande. E aí começa com esse personagem, o Lima Barreto começa nos apresentando ele, e a gente percebe que Quaresma é até um pouco louco. No começo começa com umas frases bem legais sobre patriotismo, mas logo a gente percebe que é um patriotismo que não é saudável. É um patriotismo totalmente exagerado, extremo, e até que beira a loucura mesmo. Policarpo tinha uma ideia de um Brasil totalmente romântico, de que tudo daria certo. Ele tinha até mesmo preconceitos contra a Europa, e ele achava que o Brasil tinha que resgatar as próprias raízes dele, as próprias coisas originais dele, porque tudo que era original do Brasil era melhor. Então ele quer salvar o Brasil de qualquer forma. Ele tenta salvar o Brasil pela cultura, pela língua. Ele tenta salvar o Brasil por vários pontos que é apresentado no livro. Aqui não tem como falar todos, mas eu vou pontuar alguns e mostrar também a crítica que Lima Barreto, que é o autor do livro, fazia em relação à nossa república e até mesmo à nossa sociedade, à elite, e também algumas coisas que ele mostrava do subúrbio do Rio de Janeiro. O livro começa com Policarpo sendo apresentado pra gente, e ele é apresentado como funcionário público porque ele trabalhava para o governo, ele é um subsecretário de guerra, ele havia comprado o título de major, que naquela época era possível, e ele não era casado, não tinha filhos nem nada. Na verdade ele morava com a irmã dele, Adelaide, e ele lia muito, muito mesmo. Ele tinha um fascínio por isso das coisas do Brasil e as raízes do Brasil mesmo. Ele só lia livro brasileiro, e aí já mostra uma loucura, né? E ele queria despertar a pátria para o progresso por meio dessa leitura e dos estudos. Ele não faz uma separação do que é real e do que é irreal. E aí, esse é o Policarpo, esse é a ideia de mundo que ele tem, e a gente vê que vai chegar ao nível da loucura mesmo. Por exemplo, ele começa da língua do Tupi, ele começa a estudar algumas coisas, por exemplo, as modinhas, o violão, ele contrata um amigo para ensinar ele essas coisas, mesmo o violão sendo muito marginalizado naquela época, porque era algo muito atrelado à pobreza, à bandidagem, coisas do tipo, à malandragem, mas ele começa a aprender aquilo porque ele acha que vem do Brasil, são raízes do Brasil, mas logo no início do livro mesmo já mostra uma decepção que ele tem, porque ele percebe que aquilo não é do Brasil. Não que não esteja incorporado na cultura, mas que veio da Europa, porque ele achava que tudo isso era original do Brasil. E já tem essa decepção. Acontece uma coisa muito engraçada, que ele começa a estudar o Tupi-Guarani. O Tupi não era nunca a língua falada aqui com os indígenas, mas é a língua que ele vai estudar, e ele percebe que se aproxima mais do Brasil do que o português, né? Porque o português foi importado da Europa e o Tupi-Guarani já estava aqui, então era uma língua considerada nacional para ele. E inclusive ele manda um tratado para o ministro em substituição da língua portuguesa pela língua do Tupi. E quando ele manda, ele não percebe que ele escreve em Tupi. Aí tem toda uma questão lá com o ministro, e tem que vir alguém para traduzir, conseguem traduzir. E o ministro entende que o Quaresma está totalmente doido, e por isso ele até aposenta o Quaresma, fala que não está em condições de trabalhar. E ele é aposentado forçadamente e ainda é mandado no hospício, como se fosse adiantar alguma coisa. E aí acaba essa primeira parte do livro, e a gente já percebe como que ele já tá indo pra loucura. Ele sai do hospício, ele compra um sítio do Sossego, e ele vai pra lá, ele abandona a casa dele no Rio de Janeiro, ele vai pro interior do Rio nesse sítio, ele vai com a irmã dele.
Lá ele começa a estudar sobre agricultura, agropecuária, ele faz até um livro, meio que um tratado também sobre aquilo. Ele e a irmã começam a cuidar do local, né? No começo ele tem muitas dificuldades, e aí por isso ele contrata um negro também, que vivia naquele lugar. O negro tinha muito mais experiência por conta da época de escravidão. E esse homem, ele já consegue ter ideia, por exemplo, quando chove, quando não chove, ele já tem muito mais experiência do que Quaresma. E vira um grande amigo dele, né? Mas ele tinha a ideia de que tudo que fosse plantado ali daria certo, porque tinha uma ideia muito romântica do Brasil, como se todas as coisas fossem dar certo aqui. Então ele achava que a agropecuária, a apicultura, fosse salvar o Brasil. E ele começa a plantar, ele começa a cuidar, e no começo até que dá certo, mesmo com muita dificuldade, mas no final vai dando errado com tudo que ele faz, pela essa ideia totalmente romântica que ele tem. Mas existem alguns pontos que levam também à falência, que são a saúva, ou seja, as formigas que lá ficam, a falta de instrumento e técnica também, e também clientelismo político, porque naquela época, quando havia eleições naquele município, o cara que estava disputando a eleição, ele ia ter esses lugares, tentar fazer acordo, alguma coisa que para tentar ter vantagens, mas Policarpo não entra nesse tipo de corrupção, e logo o cara começa a cobrar muito imposto dele, o que ajuda muito na falência, e ele já começa a ter uma decepção com essa forma de governo, com a forma que o Brasil estava lidando com aquilo e a falta de valorização das coisas do Brasil. E nisso já é a segunda grande decepção dele. A primeira decepção foi quando ele tenta salvar o Brasil pela cultura e agora pela agropecuária, e essas duas não dão certo. Mas logo nesse meio explode a Revolta Armada de 1893, que é contra Floriano Peixoto. Ele vai pra lá pra lutar na guerra, pra defender o país dele. Ele deixa o sítio com a irmã e com o funcionário, e ele vai pra lá lutar, mesmo a irmã dele falando pra ele não ir, mas ele vai. Ele até chega a encontrar mesmo o presidente, que era Floriano, e o livro que ele havia elaborado no Sítio Sossego chega até Floriano, e Floriano reconhece ele, mas logo ele vai se decepcionando com a revolta. A revolta durou meses, mas com 4 meses ele havia se machucado, mas ele consegue até se curar. E nesses 7 meses o sítio fica abandonado, a irmã não tem condições de cuidar e entra em falência de verdade, né? E aí no fim desses 7 meses, depois que havia acabado a guerra, ele é designado para trabalhar ainda para o governo. Ele vai trabalhar como carcereiro numa ilha no Rio de Janeiro. E lá ele vai tomar conta dos prisioneiros, daqueles que fizeram a revolta. Até que acontece uma coisa que surpreende muito ele, que ele não imaginava que iria acontecer, que é o seguinte: havia os presos, aqueles que haviam se revoltado, o presidente manda para lá um emissário, e esse emissário pega alguns, coloca eles na parede e fuzilam, ou seja, mata todos, e Quaresma fica doido com aquilo, porque mesmo eles sendo revoltosos, mesmo eles não querendo um governo, não são inimigos da pátria, eles ainda são brasileiros, mas mesmo assim eles morrem, e Quaresma fica muito doido com isso. E por isso ele manda uma carta para Floriano Peixoto. Ele não sabia que Floriano sabia daquilo, mas ele sabia, porque inclusive foi ele que mandou. E durante esse processo, Floriano recebe, lê a carta, mas a crítica de Quaresma levou ele também à morte, porque era um governo autoritário que não permitia esse tipo de coisa. E aí ele morre, é muito triste, e aí por isso que o nome do livro é Triste Fim de Policarpo Quaresma. A decepção dele é que ele tentou salvar o Brasil de várias formas, em todas elas ele se decepcionou. Ele conseguiu ver agora o que era o mundo real, o que era o Brasil de fato, e a complexidade que havia aqui, e que nem tudo aqui daria certo, seja a plantação, seja a cultura, não era assim que as coisas funcionavam. A pátria que ele tanto lutou, que ele tanto amou, é o que leva ele à morte. E agora que eu dei esse contexto, eu quero fazer alguns paralelos, alguns trechos que mostram a crítica que Lima Barreto queria fazer em relação ao início da nossa república e também à sociedade daquela época. No começo do livro, Lima Barreto mostra a vida no subúrbio e ele trata de uma forma positiva, o que é diferente entre outros livros que tratam o subúrbio de uma forma totalmente negativa. Ele mostra a simplicidade das pessoas que viviam lá, o trabalho duro que eles davam, e tem alguns trechos que falam sobre isso. Dessa maneira, Ricardo Coração dos Outros gozava de estima geral da alta sociedade suburbana. É uma alta sociedade muito especial, que só é alta nos subúrbios. Compõe-se em geral de funcionários públicos, de pequenos negociantes, de médicos com alguma clínica, de tenentes de diferentes milícias, nata essa que impa pelas ruas emburacadas daquelas distantes regiões, assim como nas festas e nos bailes, com mais força que a burguesia de Petrópolis e Botafogo. O orgulho da aristocracia suburbana está em ter todo dia jantar e almoço, muito feijão, muita carne seca, muito ensopado. E ali ele fala da aristocracia que vivia ali no subúrbio, que eram as pessoas honestas, que viviam da melhor forma que podiam. No começo da nossa república tiveram várias formas de limpeza, seja de favela, seja de subúrbio,
tiveram várias reformas para isso. E aqui Lima Barreto trata de uma forma positiva, que fazia parte do Brasil e do Rio de Janeiro. Inclusive tem outro ponto também, que também é uma crítica à elite da época. Como Policarpo era um cara totalmente ufanista, o livro mostra algumas coisas que tinha na sociedade do Rio de Janeiro naquela época, que era o preconceito contra a Europa também, e ele fala disso em alguns trechos do livro. Lima Barreto também faz uma crítica aos pseudo-intelectuais daquela época, pessoas que não entendiam nada, mas gostavam de escrever difícil. De fato, ele estava escrevendo, ou mais particularmente, traduzia para o clássico um grande artigo sobre ferimentos por armas de fogo. O seu último truque intelectual era este do clássico. Buscava nisso uma distinção, uma separação intelectual desses meninos por aí que escreveram contos e romances nos jornais. Ele, um sábio, sobretudo um doutor, não podia escrever da mesma forma que eles. A sua sabedoria superior e o seu título acadêmico não podia usar da mesma língua, dos mesmos modismos, da mesma síntese que poestratos e literatecos. Veio-lhe então a ideia do clássico. O processo era simples. Escrevia do modo comum, com as palavras e jeito de hoje. Em seguida, invertia as orações, picava o período com vírgulas e substituía em coma dar por molestar, ao redor por derredor, isto por isto, quão grande ou tão grande por quão manho. Sarapintava tudo de ao invés em pós, e assim obtinha o seu estilo clássico e começava a causar admiração aos seus pares e seu público em geral. E aqui ele mostra o pedantismo que esses pseudos intelectuais tinham em falar bonito e de uma língua difícil, mas na verdade nem mesmo eles entendiam o que eles queriam dizer. Na verdade só copiavam de obras estrangeiras. E aí, como eu havia falado lá atrás, ele também faz uma crítica ao clientelismo, ou seja, a forma que os políticos lidavam com a população daquela época, apenas corriam atrás de vantagens, assim como fazem hoje. E aí tem uma página que ele fala o seguinte: o senhor verá com o tempo, major, na nossa terra não se vive senão de política. Fora disso, babau. Agora mesmo anda tudo brigado por causa da questão da eleição de deputados. Ou seja, aqui ele estava mostrando a disputa que havia naquela época, como que cada pessoa que estava ali para ser eleita disputava as pessoas da região para que pudesse conquistar vantagens. E caso essas pessoas não participassem desse complô, dessa corrupção, eles sofriam de várias maneiras, principalmente pelo imposto. Lima Barreto também faz uma outra crítica, na verdade nos mostra a forma que a República lidou com os escravos que foram libertos em 1888 com a Lei Áurea. Eles mostram que o governo não teve nenhum plano para os negros daquela época que foram libertos, ou seja, careciam de várias coisas, como uma casa, como trabalho, como técnicas, até mesmo a educação. Isso dificultava muito a vida deles. Lima Barreto tenta mostrar isso um pouco com os funcionários que Quaresma tinha contratado lá no sítio do Sossego. A irmã de Policarpo tinha perguntado por que aquelas pessoas que estavam trabalhando lá não trabalhavam para si próprias, porque cultivassem a própria comida e coisas do tipo. E aí o funcionário responde o seguinte: terra não é nossa, e formiga, nós não temos ferramenta. Isso é bom para italiano ou para alemão, que governa dá tudo. O governo não gosta de nós. Aqui ele estava mostrando que o governo contratava pessoas de fora, ou seja, os imigrantes, e não contratava aqueles que estavam dentro do território nacional, seja por falta de técnicas, mas mesmo assim eles não apresentaram um plano que pudesse melhorar isso para os negros. Mas a crítica que o livro mais faz nesse livro, a forma que o positivismo tinha dominado toda a elite brasileira, principalmente os militares. O positivismo, além de ter mudado o governo, também estava querendo mudar a cultura. E aí, em várias páginas ele faz algumas críticas e frases que são bem diretas, mas eu vou mostrar apenas uma frase que me marcou muito no livro. Eram os adeptos desse nefasto e hipócrita positivismo, um pedantismo tirânico, limitado e estreito, que justificava todas as violências, todos os assassínios, todas as ferocidades em nome da manutenção da ordem, condição necessária, lá diz ele, ao progresso e também ao advento do regime normal, a religião da humanidade, a adoração do grão fetiche, com fanhosas músicas de cortinês e versos detestáveis, o paraíso, enfim, com inscrição em escritura fonética e elites calçados com sapatos de sola de borracha. Havia mesmo quem estivesse convencido que a matemática tinha sido feita e criada para o positivismo, como se a Bíblia tivesse sido criada unicamente para a Igreja Católica e não também para a Anglicana. O prestígio dele era, portanto, enorme. Essa frase marcou muito porque mostra como o positivismo havia dominado o Brasil e como que os militares estavam lidando com isso, como se o positivismo tivesse resposta para tudo e tudo pertencesse a ele. Enfim, esse foi um primeiro vídeo, foi um resumo do livro, pontuei apenas algumas críticas, tem muito mais do que isso. Se quiserem eu tento trago mais coisas, mas são coisas que eu achei importante que seria legal mostrar aqui. Então é isso, galera.